Olá, combatentes! Sejam bem-vindos ao canal Top Militar LHB. Ontem fomos surpreendidos com uma nota da FAB informando que, devido a cortes orçamentários causados pela pandemia, irá renegociar com a Embraer uma redução no número de aeronaves KC-390. Mas até onde a pandemia afetou os orçamentos de defesa no resto do mundo? E vamos analisar também o orçamento de defesa e os armamentos do Brasil em relação a países que têm orçamentos menores, mas que conseguem ser muito mais armados que o Brasil. E se você curte as forças armadas e policiais do seu país, aliste-se agora em nossas fileiras se inscrevendo no canal. Fogo à vontade no like e vamos ao vídeo! De acordo com dados do FMI, o Brasil possui atualmente a 12ª maior economia do mundo, que é medido pelo PIB, o Produto Interno Bruto. E neste ano de 2021, o orçamento do Brasil destinado à defesa está na casa dos 29 bilhões de dólares, sendo o 13º maior orçamento de defesa do mundo. Portanto, do ponto de vista econômico, está adequado, equilibrado com o tamanho de nossa economia. Se temos a 12ª maior economia do mundo, é natural que nosso orçamento de defesa também esteja entre o 11º e o 13º maior do mundo. Ainda que saibamos que, do ponto de vista das ameaças que atualmente sofre o Brasil por causa da Amazônia, nosso orçamento deveria ser no mínimo o dobro. Ontem, a FAB divulgou uma nota informando que, devido a cortes orçamentários causados pela pandemia, irá renegociar com a Embraer uma redução no número de aeronaves KC-390. Mas justamente devido às crescentes tensões geopolíticas causadas em parte pela pandemia, o orçamento de defesa mundial não recuou como o do Brasil, mas cresceu 2,8%. É lamentável que o governo permita que estes cortes ocorram, prejudicando o reaparelhamento das Forças Armadas, justamente em um momento em que potências estrangeiras ameaçam nosso país por causa da Amazônia. Mas analisando o orçamento de defesa brasileiro, que tem se mantido na casa dos 30 bilhões de dólares nos últimos anos, e comparando com orçamentos de defesa menores ou iguais de alguns outros países, é no mínimo para se pensar no que nosso orçamento de defesa está sendo gasto. Por exemplo, a Itália, que tem um orçamento de defesa praticamente igual ao do Brasil, e isso não os impede de ter 94 caças de combate, o dobro do que tem a FAB, sendo entre os caças italianos mais de 80 Eurofighter Typhoon de geração 4.5 e 9 F-35 de quinta geração, e sendo previsto que até 2027 eles tenham 90 F-35, um caça que é mais avançado que nosso F-39 Gripen de geração 4.5, e impressiona muito também o número de 90 F-35 previstos para a Itália, quase o triplo de aeronaves F-39 compradas pela FAB. Agora, analisando a Turquia, que tem um orçamento de defesa que gira em torno de 17 bilhões de dólares anuais, praticamente a metade do orçamento brasileiro, mas isso não os impede de manter mais de 3.000 carros de combate, sendo o carro-chefe os muito modernos cerca de 400 Leopard 2, enquanto que o número total de carros de combate do Brasil é cerca de apenas 400, em maioria do modelo Leopard 1 já ultrapassado. Indo mais além, que dizer das extremamente tecnológicas Forças Armadas de Israel, com caças F-35, mísseis balísticos, moderníssimos sistemas de defesa antiaérea como o Iron Dome, o moderno carro de combate Merkava, e o orçamento de defesa de Israel é em média de 16 bilhões de dólares anuais, metade do orçamento brasileiro. Indo mais baixo ainda, o Irã, com 14 bilhões de dólares anuais de orçamento médio de defesa, tem os mísseis de cruzeiro Soumar, com 2.500 quilômetros de alcance, que podem até mesmo alcançar a Europa. Que dizer do impressionante arsenal taiwanês, com mais de 100 sistemas lançadores de mísseis antinavio Harpoon, sendo ao total milhares de mísseis, mesmo Taiwan tendo um orçamento de 13 bilhões de dólares anuais. Ou que falar da Espanha, que gasta em média 12 bilhões de dólares anuais e tem o porta-aviões. Vamos mais além, que dizer dos equipamentos das Forças Armadas do Azerbaijão com seus enxames dos poderosos drones Bayraktar e que gasta em média apenas 2 bilhões de dólares anuais. Isso mesmo, 2 bilhões de dólares anuais.
E para encerrar, precisamos falar da Armênia, que tem mísseis balísticos russos como o Iskander-M, com alcance de 500 km, e que tem pelo menos 6 sistemas de artilharia antiaérea S-300, mesmo gastando em média apenas $1 bilhão anuais, um orçamento cerca de 30 vezes menor que o orçamento brasileiro, e no Brasil nós não temos armas semelhantes a estas. Então onde é gasto o orçamento brasileiro, que mesmo sendo muito maior que o da maioria destes países, não nos garantiu até hoje armas tão poderosas ou em tamanha quantidade como estas citadas? 74%! Isso mesmo, 74% do orçamento militar brasileiro é gasto com pagamento de salários e pensões, o que é uma média muito maior que todos os países da OTAN, com exceção apenas de Grécia e Croácia. Este exorbitante percentual é gasto principalmente com altíssimos salários e aposentadorias de oficiais de alta patente, e principalmente de oficiais generais, cujo soldo fica em torno de R$12 mil, o que seria até um valor apropriado para a responsabilidade do cargo e a extensa formação de oficiais generais. Mas o problema é que ao soldo é adicionado gratificações e demais benefícios que podem chegar a R$30 mil, que a meu ver já é um valor exorbitante em um país cujo salário mínimo gira em torno de R$1.000. Mas acredito que o principal problema não seja nem o salário e as gratificações em si. O principal sugador do orçamento militar brasileiro é a quantidade de generais recebendo estas gratificações. O Brasil tem proporcionalmente em relação à tropa mais oficiais generais que os Estados Unidos, o que é um absurdo, já que as forças armadas daquele país são muito mais numerosas e estão sempre envolvidas em conflitos armados ao redor do mundo. Já comparando com Israel, que tem um número de militares semelhante ao Brasil e quase sempre estão envolvidos em conflitos, mas tem apenas 21 oficiais generais. O Brasil, mais de 150. Essa disparidade é um absurdo. Existem várias funções que poderiam ser ocupadas por um coronel ou até mesmo um major, mas acabam sendo ocupadas por generais desnecessariamente. Além disso, eu incluo também como sugadores do orçamento de defesa a orçamentos destinados a treinamentos e missões de garantia da lei e da ordem, combate a crimes ambientais e ações cívico-sociais. Esse orçamento deveria vir de outras pastas responsáveis por isso, pois a segurança pública e ações sociais não são responsabilidade das Forças Armadas, mas acabam onerando o orçamento que poderia ajudar na compra de equipamentos militares modernos. É isso aí, combatentes! Deixe seu like e seu comentário para ajudar o trabalho patriota do canal. E se ainda não é inscrito, se inscreva e ative o sino de notificações para não perder nossos próximos vídeos. Um forte abraço a todos e até a próxima missão!